Olá, investidores! Aqui quem fala é Carlos Peixoto, do Funds Explorer, que hoje é uma das principais ferramentas para você explorar o universo dos fundos imobiliários. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, mais do que especial, uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Baroni da Suno Research. E ele disponibilizou um pouco do seu tempo aqui para conversar conosco. Professor, por favor, pode se apresentar. Olá, Carlos, tudo bom? Primeiro, parabéns aí pelo site, né? Funds Explorer. Eu acho que cada vez mais a gente tem tido ferramentas que nos ajudam, nos orientam a tomar as decisões. E você tem um site bem bacana. Eu acho que aos poucos aí a indústria vai evoluindo. Eu acho que uma coisa é consequência da outra, né? A gente vai dando informação para o mercado, a gente vai oferecendo informação para o mercado e ele vai se desenvolvendo. Todo mundo ganha, né? Eu acho que é um jogo de ganha-ganha, ele é sempre perene. E você está de parabéns com o site, agradeço o convite. A ideia é a gente poder bater um papinho aí, falar um pouco sobre o mercado de fundos imobiliários, algumas coisas que a gente enxerga, né? E fica à vontade para perguntar, fica bem à vontade, como se diz, o tempo é todo seu aí, fica à vontade. E eu sou professor há 20 anos praticamente, comecei minha carreira voltada mais para TI, logo depois eu comecei a desenvolver mais a área de gestão de projetos, né? Gestão de processos e projetos. E até que os fundos imobiliários entraram aí na minha vida há uns 10 anos atrás, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa pós-graduação onde eu viajo pelo Brasil todo, né? E eu tive a oportunidade de conhecer muitos imóveis presencialmente, espalhados pelo país todo, e conversar com pessoas com visões diferentes sobre o mercado imobiliário. Isso foi me amadurecendo bastante, até que eu tomei coragem de começar a montar uma carteirazinha teórica no primeiro momento. Depois eu comecei a fazer aportes de verdade mesmo, e aos poucos eu fui tomando gosto e segurança no instrumento, né? Até que quando eu me dei conta eu estava aí praticamente com 100% do meu patrimônio em fundo imobiliário, e fui cada vez mais me especializando, né? E existe um ditado que fala que quanto mais você ensina, mais você aprende. Eu acho que eu sou prova viva disso, porque desde sempre eu me propus a ensinar as pessoas, a tentar levar uma palavra mais de conforto, tentar mostrar uma linha mais ponderada sobre as tomadas de decisão, né? Eu acho que quanto mais informação você tem, mais à vontade, mais seguro você fica para tomar uma decisão. E foi assim que eu fui pautando a minha carreira aí nesse universo todo de fundo imobiliário. Até que no ano passado surgiu a Suno, e o Thiago foi me convencendo a abrir mão de alguns compromissos que eu tinha por aqui em Goiânia, até que o flerte virou um namoro, o namoro virou um noivado, e ao que tudo indica aí agora no segundo semestre a gente vai realmente fazer um casamento mais perfeito aí, porque eu vou realmente conseguir ficar mais livre aí para alguns compromissos durante a semana, e aí obviamente a gente vai conseguir fazer mais aparições, ficar cada vez mais próximo dos assinantes, cada vez mais próximo dos gestores, e trazendo sempre uma informação aí imparcial, trazendo sempre uma visão daquilo que a gente realmente está enxergando no mercado. E, mais uma vez, eu acho que o site de vocês aí também cumpre um papel como uma ferramenta importante de ajudar nessa pesquisa toda, né? Eu sempre que eu posso, eu falo do seu site. A gente se conheceu alguns meses atrás, né? Sim, e eu acho que todo mundo que vem com a boa intenção tem que ser bem recebido e de braços abertos. Esse é o meu dever, porque fizeram isso comigo há muitos anos lá atrás, né? Então, eu me sinto aí na obrigação de sempre retribuir a gentileza, de poder, de braços abertos aí, receber, e é assim que a gente faz aí com o site de vocês, tá bom? Certo, professor. Muito obrigado pelas palavras. Agora, eu queria saber, assim, por que fundos imobiliários? Por que você escolheu investir em fundo imobiliário? Que características esse investimento tem que chamou tanto a sua atenção? Então, eu acho que o fundo imobiliário ele alia algumas coisas importantes. A primeira delas é que a chance de ter pane total é muito próxima de zero. Eu não vou dizer zero, mas é muito próxima de zero. Sim, Eu sim. já conversei com professores de estatística, expliquei como é que é o produto, expliquei como é que é a diversificação de uma carteira ali que tem 15, 20 fundos imobiliários, e a chance de você ter realmente uma perda total ali é muito baixa, justamente porque você tem uma pulverização de risco muito alta. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem um lastro, né? Então, apesar de todos os problemas que um fundo pode enfrentar,
a gente consegue observar que chega um determinado momento que ele tem uma proteção natural do próprio imóvel, do próprio lastro. E a terceira e última vertical aí que eu gosto de abordar é a questão da renda recorrente, né? O fluxo de caixa livre. Sim, sim. Eu acho que nenhum outro produto no mercado financeiro tem esse componente tão intenso, né? Você tem, dentro de uma carteira de dividendos, obviamente você tem fluxo de caixa também, mas não tão intenso como a gente consegue encontrar no fundo imobiliário. Então, combinando tudo isso, me dá um conforto tremendo de investir, né? E eu falo que a gente tem sempre um problema todo mês, né? Que é onde vai investir, onde vai colocar o dinheiro. Sim. Então, esse é um problema que a gente aprendeu a viver, né? Então, sim. E esse é um dos motivos que eu defendo essa tese de que informação é muito importante para a gente, porque às vezes você tem ali, chega no final do mês, tem que fazer um aporte, e se você não tiver uma orientação aí de o que aconteceu com os fundos imobiliários, principalmente com aqueles que você tem um pouco mais de proximidade, você acaba tendo muita dificuldade de tomar uma decisão. Então, basicamente é isso, tá Carlos? Eu aliei aí o conforto da renda com a proteção patrimonial, e eu acho que isso não é possível de se encontrar com tanta facilidade em outros mercados. Claro, é possível, sim, mas com tanta facilidade, com uma margem de erro baixa, né? Fundo imobiliário, se você abrir mão de todas as ferramentas, se você abrir mão de tudo isso que a gente faz aqui, esse trabalho junto à Suma de procurar levar uma informação de qualidade, mesmo assim você pode ser vencedor, né? Isso é muito difícil em outros mercados, né? E isso fascina no fundo imobiliário. Então, o que a gente procura fazer, tanto eu quanto você, é de colocar as pessoas acima da média, né? Sim. Então, esse é o grande desafio, né? Porque se ela não fizer nada, possivelmente ela vai ficar dentro da média, talvez um pouco abaixo, né? Se ela não estudar nada, não se preocupar com nada, não ler nenhum relatório, não fizer absolutamente nada, o fundo imobiliário ele é tão fascinante que possivelmente ele ainda vai lograr sucesso aí. Mas a nossa missão aqui é conseguir explorar um pouquinho mais, e ir um pouquinho mais longe, né? Até porque a nossa fase de acumulação ela é finita. Muita gente esquece desse detalhe que é importantíssimo. É por isso que cada vez mais você tem que acompanhar a sua carteira, né? Porque ela é finita, né? Não dá para você comprar e esquecer completamente. Eu sou da tese de que você não precisa ficar tão próximo assim das cotações, tão próximo assim das nuances do seu fundo ou da sua empresa, né? Mas tem que ter um acompanhamento mínimo porque seu prazo de acumulação é finito. Então, se você ficar insistindo em carregar um produto que não esteja realmente trazendo um retorno condizente com aquilo que você esperava, ou que talvez poderia ser melhor de uma outra forma, é você insistir num erro que eu acho que você está jogando fora aquela que é a tua maior arma, que é o tempo, né? Sim, com certeza. Os fundos imobiliários são fáceis de se investir, né? E como você mesmo falou, assim, o risco associado a esse investimento não é tão grande assim. Eu acho que isso é tão interessante. Uma coisa que eu tenho falado é o risco real e o risco percebido, né? Uhum. Muitas pessoas percebem um risco no fundo imobiliário, mas quando você vai olhar na prática, o risco real é muito baixo, né? Sim. Então, vamos fazer um exemplo simples aqui, comparar um fundo de recebível com uma NTNB, né? Uhum. Um título público atrelado à inflação, né? Se você perguntar para 20 pessoas, 30, 50, 100 mil pessoas, elas vão dizer que o fundo imobiliário é mais arriscado. Então, elas percebem que o risco é maior. Mas quando você coloca realmente na ponta do lápis ali e vai avaliar a fundo cada uma das operações, você vai perceber que o risco real de um fundo de recebível ele é muito baixo, né? Porque você tem ali operações de crédito que são muito bem amarradas e que já tem uma diversificação natural, e mesmo que aquela empresa tenha algum problema, você ainda tem o lastro de um contrato de aluguel ou mesmo uma garantia real, né? Então, o risco real, o risco de fato, acaba sendo menor do que as pessoas percebem, mas isso é perfeitamente aceitável, né? Porque é uma escala, né? Então, você pintando as corzinhas, é claro que um título público vai ficar mais verdinho, né? Uhum. Mas eu já aprendi, né? Eu falo que o teste mesmo que vale é o de travesseiro, né? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas investindo em CDBs ou título público e perdendo o sono, né? Porque o país pode quebrar, porque como é que é? Eu já tenho mais do que o seguro pode cobrir, será que eu vou ter algum problema, né? Eu tenho uma previdência, será que eu posso ter algum problema? E às vezes o investidor do fundo imobiliário ele acaba ficando mais tranquilo, né? Porque a proteção da renda é igual uma vidazinha de videogame, né?
Você Sim, tá ali, sim. você vai perdendo força, de repente chega ali no dia 15, você ganha os coraçãozinhos e renasce de novo e começa tudo de novo. Mais Então, fôlego, né? mais fôlego, né? Você vai tomar um pozinho ali e já ganha força. Então, fundo imobiliário, por isso que eu brinco que fundo imobiliário é uma cachaça mesmo, porque né? Ele acaba ficando viciante, né? As pessoas que de fato entendem o produto e entram da forma correta, elas se apaixonam pelo produto, né? Sim, sim. Agora, você indicaria esse tipo de investimento para todo tipo de investidor ou teria algum tipo de investidor que o fundo imobiliário não se encaixaria, vamos dizer assim? Eu acho, eu entendi a tua pergunta. Eu acho que o fundo imobiliário ele não se encaixaria para aquela pessoa que não quer acompanhar absolutamente nada, né? Sim. Eu acho que não só fundo imobiliário, mas renda variável como um todo. Mas fundo Uhum. imobiliário ele exige algum acompanhamento mínimo, ele exige que você conheça pelo menos aquilo que está compondo a tua renda. E às vezes a gente conversa com pessoas e fala assim, cara, eu não quero mexer com nada, eu quero um investimento assim que eu simplesmente vou lá, aperto um botãozinho e aplico e eu não quero saber nada, né? Só que essa pessoa paga um preço por isso, né? Sim. Essa ignorância forçada, essa ignorância assumida, ela tem um custo, né? Então aí eu falo sempre, né? Aqui tem uma planilhinha, eu sempre dou uma planilhinha de presente para a pessoa, falar, aqui tem uma planilhinha, simula o que seria um CDB, simula o que seria um tesouro direto, simula o que seria um fundo imobiliário, e aí você vai ver qual que é o teu custo aí em 15, 20 anos dessa ignorância forçada, né? Sim, sim. Então, eu falo que, até quando as pessoas me perguntam, né, Baroni, eu quero começar a investir em fundo imobiliário, mas eu estou sem tempo. Eu falo, então, peraí, a gente tem que dar 2 passos para trás aí. Eu acho que investir precisa de tempo. E uma coisa que eu sempre falo é que, primeiro, o começo é muito dolorido, assim como quando você começa uma academia, as primeiras semanas são muito doloridas, porque você tem um desgaste muito grande e não tem nenhum benefício aparente, né? Então, investir, principalmente em fundo imobiliário, é desse jeito. No começo, você não vai ter tanto retorno assim, as pessoas ficam fazendo aquela conta de tá caindo aí R$ 20 na minha conta, mal dá para pagar mensalidade lá, É. a taxa de manutenção, né? Mas eu falo, você não tem que se preocupar com isso nesse momento, né? Eu acho que isso é algo que tem que ser construído, né? Você não pode preocupar com isso agora, porque se você cria essa barreira, aí você não investe nunca, né? Aí vem Sim. aquela questão de causa e consequência mesmo, né? Mas outra questão que eu gosto de comparar é que as pessoas reservam uma parte do dia para falar de assuntos gerais, né? Se você olhar o seu dia hoje, Carlos, do que você falou, né? Então, quanto tempo você falou sobre um esporte, quanto tempo você falou Outras de, coisas, né? de novela, de Uhum. Big Brother, de TI. namorada, de esposa, de filho, de TI, você sempre fala algumas coisas antes, de uma Sim. comida, de uma receita, de um programa que você viu no fim de semana, de um filme que você assistiu. Então eu falo que se você não reservar pelo menos aí 20 minutinhos do seu dia para falar de dinheiro e colocar aí na pauta o fundo imobiliário, a sua chance ela é concreta porque o fundo imobiliário é simples, mas ele vai te incomodar em algum momento, ele vai te tirar seu sono em algum momento, entendeu? Então, se você não faz parte desse grupo de risco, eu acho que para todos os outros, fundo imobiliário serve. Independente da idade, independente do capital, independente da fase da vida que ele está, acumulação, fruição, sucessão, em todos eles o fundo imobiliário se encaixa. Então, é um produto eclético aí, né? Que bom. Agora sim, para investir em fundo imobiliário, eu posso comprar uma cota a R$ 100, não é isso? Agora, Sim. você recomendaria a pessoa investir, nem que seja uma cota por mês? Você acha que essa seria uma estratégia, pelo menos para iniciar, ou você não recomendaria isso? Não, na verdade, eu falo que num primeiro momento, quando a pessoa só tem disponibilidade de uma cota, alguma coisa assim, ou que a renda mal dá para comprar uma outra cota, né? Então a pessoa coloca um dinheiro, cai lá R$ 5, R$ 3, mal dá para comprar uma cota. Ela tem que entender que nessa fase é muito mais a questão de aprendizado, de convencimento, de mostrar para o seu cérebro que aquilo ali é possível, do que de resultado propriamente dito, né? Então a pessoa às vezes fala assim, não, vou deixar na poupança mesmo, porque pelo menos rende um pouquinho. Poxa, não é uma estratégia que eu acho que seja inteligente, sabe? Eu acho que hoje você tem corretores que não cobram nada, tem corretores que a manutenção é muito acessível. Então, assim, eu falo que é um custo de aprendizado, é um custo de aprendizado. Você não vai ter um retorno consistente. Sim. Para outras pessoas, eu já falo o seguinte, mas se eu não ver a cor do dinheiro, eu não vou conseguir investir. Eu falo, então junta pelo menos uns 30 mil. Não, mas aí vai demorar muito para eu juntar. Eu falo, tá vendo? Eu Sim. falo, é causa e consequência. Uhum.
O que eu percebo, na verdade, Carlos, é que as pessoas criam resistência para elas mesmas. Por isso que eu levei, há um tempo atrás, esse pessoal a pesquisar no canal da Suno, um professor que fala justamente sobre neurociência, né? O cérebro nosso é um dos elementos mais complexos da humanidade, né? Então, tudo que envolve essa questão assim, de entendimento de produto, de convencimento, de aceitação, porque o nosso cérebro ele é movido à recompensa, né? Então você tem que ver a recompensa. Então, quando eu vejo que a pessoa investe em fundo imobiliário, mesmo sendo valores simbólicos, mas que no mês seguinte ela tem a recompensa, eu acho que isso funciona como a bolachinha ali do adestramento do cachorro, entendeu? Você vai incentivando ele a fazer de novo, você vai incentivando ele a aprender aquilo ali. Então, por isso que eu acho que é fundamental. Então, nesse momento é o adestramento, não é o retorno propriamente dito, né? Eu falo para todo mundo, cara, tá, você colocou aí R$1.000, caiu tanto. Agora imagina 10 mil, imagina 100 mil, imagina 1 milhão. Então você tem que entender que é um processo, né? Não é mágico o processo. Você tem que acreditar naquilo. E para você acreditar naquilo, você tem que ver, tem que vivenciar. A pessoa fica adiando comprar a primeira cota. E isso é ruim. Ela tem que comprar de alguma forma para ela ver como é que funciona. Eu falo, compra, vende, carrega, espera, declara imposto de renda. Não precisa de pressa, né? Sim. Você tem o tempo a seu favor, então não precisa de pressa. Então é basicamente desse jeito, né? Sim, sim, entendo perfeitamente a sua visão. Agora, se você pudesse listar quais seriam os principais erros que o investidor iniciante comete, quais seriam esses erros? E como uma forma de evitá-los? São vários erros aqui. Vamos pontuando alguns assim. Eu acho que o primeiro grande erro é acreditar que o retorno é rápido. Esse é o primeiro erro. O segundo erro é perguntar qual que é o melhor fundo e o que eu compro. Eu acho que esse é outro erro clássico. Ele não tem que... um exercício que eu faço sempre é qual que é o primeiro fundo de uma lista gigante. É ABC Plaza, é o primeiro. ABC Plaza. Normalmente é o primeiro. Entra lá, ensina o cara a ver um relatório, mostra para ele o que é um volume de venda, o que é uma taxa de inadimplência, o que é uma taxa de vacância. Aí você troca uma ideia. É um exercício que eu sempre faço com o pessoal, né? Então, pronto, entendeu? Essa é a historinha desse primeiro fundo. Aí vamos lá no Google Street, lá, colocamos lá o endereço do shopping, colocamos umas imagens na internet, fazemos uns vídeos no YouTube, pesquisamos alguns vídeos no YouTube para ver o pessoal andando pelo shopping ali e tal, para registrar e tal. E aí, depois que você gastou ali um tempo, aí eu falo, pessoal, tá vendo? Ó, gastamos aí meia hora, 20 minutos, meia hora. E já estudamos o primeiro fundo. Esse é o desenho do primeiro fundo. Aí eu pergunto para ele o seguinte, esquece quanto esse fundo paga. Você gostou dele? Ah, gostei, professor. Então, anota. Beleza, vamos para o próximo. E aí vai chegando uma hora que eles vão começar a perceber o que é o gostar e o que é não gostar, o que é gostar mais e o que não é gostar mais. Então, o erro é querer saber qual comprar sem antes abrir um relatório, entender o que é o produto, entender o que ele está comprando, né? O outro erro clássico também que a gente vê muito é o cara querer fazer gestão ativa sem ter aquele DNA, né? Então ele começa a querer tirar do mercado ganhos adicionais sem ele ter realmente uma vocação, DNA e conhecimento para isso. O usuário, o investidor iniciante, ele vê a cota ali com a valorização e já começa a querer vender. É um erro gravíssimo, né? Eu acho que a gestão ativa, ela tem uma premissa importantíssima que é conhecimento. A gestão ativa, eu só acho que deve ser feito por aquelas pessoas que tiverem mais proximidade já com o mercado, de realmente tiver a segurança de fazer essa troca, porque a gestão ativa, normalmente, você busca ativos que possivelmente sejam piores do que você tem, né? Porque os melhores, às vezes, dão uma valorizada e você começa a procurar distorções. Então, a carteira, ela quase nunca vai ser definitiva, né? Você sempre vai estar girando e buscando alguma coisa. E quando o investidor iniciante entra nessa, ele se estressa, ele erra, ele perde, no final ele fica carregando coisa que não é o que ele queria, que foge do perfil dele. Então, começa a ter anomalias, né? E o último item assim, que eu gosto de destacar é a questão da diversificação, né? Ele tem que entender que a carteira diversificada, para ele, é fundamental, né? Quando o investidor também vai ganhando mais experiência, ele pode se dar o luxo de ficar um pouco mais concentrado, porque ele está correndo um risco pontual e condizente com uma estratégia ou alinhado com um estudo muito mais detalhado, né?
E o investidor, não vou nem falar comum, o investidor iniciante, o investidor ainda não tão amadurecido, ele tem que entender que a arma dele é tempo e diversificação, porque aí ele consegue mitigar problemas aí que podem ocorrer durante a vida de acumulação financeira dele. Eu acho que assim, os investidores iniciantes eles querem muito acertar muito no primeiro investimento, eles querem fazer o melhor investimento da vida dele, né? Aí acaba que pega a informação de um, pega a informação de outro e não estuda o fundo em si e acaba tropeçando nesse sentido, né? O investidor iniciante ele é muito imaturo, né? Ele fantasia muita coisa, né? E pior ainda, ele coloca às vezes R$ 500, R$ 1.000 num fundo e fica tirando ali, procurando pelo em ovo também. Então ele comete muitos erros, né? Mas é o tempo, né? Por isso que eu falo, ele precisa do tempo, né? E eu acho que esses trabalhos que nós fazemos aí, Carlos, eles aceleram esse processo, Sim, né? sim. Eles fazem o cara sair lá do ponto zero e chegar no 3 muito rápido, e do 3 para o 7, 8 ali, é onde esse trabalho que a gente faz. E eu acho que também do 8 para frente é muito mais uma decisão dele do que qualquer site ou qualquer ferramenta. Por mais que ele faça um curso, por mais que ele assista as nossas lives, por mais que ele navegue pelo seu site, por tantos outros aí, eu acho que sair do ponto 8 para frente é uma questão muito mais dele, é um amadurecimento dele, é um conforto dele, é um sono dele, é um sentimento assim de missão cumprida, né? De que consegui chegar, consegui visualizar e agora eu estou navegando em velocidade de cruzeiro aqui e, enfim, posso ter uma turbulência aqui, outra ali, mas no geral ele já tem esse amadurecimento, né? O que eu fico assim impressionado é quando eu pego investidores que supostamente são experientes, que já têm uma vivência de mercado e ficam atrás assim de uma resposta e de querer conseguir alguma coisa a mais, assim, isso me impressiona, porque o investimento ele tem que trazer sossego, né? Sim. O investimento ele tem que trazer conforto, ele tem que trazer tranquilidade, né? E às vezes eu vejo pessoas angustiadas com algumas questões que acontecem assim no dia a dia, a qual, não sei, eu acompanho o mercado porque é o meu trabalho, eu acompanho, eu gosto, faz parte do meu dia a dia, mas não é aquilo que a gente acha que deve ser para a grande maioria das pessoas. As pessoas têm que ter um acompanhamento mínimo, mas ela não deve ficar angustiada, porque senão perde o efeito, né? É a mesma coisa, vamos voltar à história da academia. Eu estou fazendo academia para ficar melhor, para me sentir bem. Se eu começar a ter que tomar remédio, porque eu estou chegando em casa quase morrendo, ter que tomar soro no final de semana que eu estou ficando desidratado, aí perdeu o efeito, né? Aí não faz mais sentido, né? Aí virou sacrifício, né? Sim, sim. Agora, assim, você poderia falar um pouco do método que você utiliza ou o método que você indicaria para os investidores escolherem fundos imobiliários para investir? Acho que você já até comentou aí, né, sei lá, ir um a um na lista e dar uma olhada. O que mais você indicaria? Eu acho que uma carteira ela deve ter basicamente, eu não gosto de ficar falando percentuais, porque às vezes a gente fala percentual e as pessoas que estão do lado de lá, elas enxergam que tem que ser levado à risca. Eu sempre disse que Excel foi feito para te dar um norte, não é acertar a casa decimal. A gente fala assim, você tem que ter mais ou menos 5% desse fundo. Aí o cara quer ter 5, não pode ter 5,2, nem 4,8, tem que ter 5. Então, assim, o que eu acho é que pelo menos seria um pouco mais do que 2/3 da carteira, ela tem que ser composta, então vamos falar de 70%, né? Uhum. Ela tem que ser composta de ativos assim muito já bem resolvidos. Sim. Então você tem que dar uma base da carteira. Então aí nós estamos falando de fundos de recebíveis que já se comprovaram com boa qualidade de risco de crédito, né? Que não tem históricos de default muito assim agressivos, né? Um ou outro acaba sendo inevitável, né? Mas 1% PL, 2%, beleza. Você tem que ter fundos de shopping que já se mostraram resilientes na crise, que já tem uma renda recorrente histórica. Fundos de lajes, ou seja, mono ou multi, mas que já mostraram que são capazes de recolocar lajes, porque a vacância faz parte. Sim. Né? É um risco que a gente corre. É o risco que a gente corre. Agora, eu quero saber se é capaz de recolocar aquilo ali, se as revisionais não foram muito agressivas. Fundos logísticos que tenham ativos com contratos fortes, que você enxerga uma certa perenidade no desenho do fundo, né?
Fundos mono clássicos, né, como hospitais e escolas, aí você tem que olhar o big picture, né? Você tem que olhar o todo. Né? Você tem que olhar assim, se aquela operação realmente faria sentido para o locatário, se é um locatário com uma boa qualidade de crédito. Né? Então, acho que 70% da carteira tem que ser basicamente fundos assim. Né? Você tem que ter essa base. Aí tem 30%. Aí desses 30%, o que você pode fazer? Você pode pegar ali mais uns 15%, 20% e colocar aqueles fundos que normalmente têm um viés de renda mais alto, porque existe um risco intrínseco natural maior. Né? Alguns vão querer até tirar o hospital dessa lista, talvez, né? De deixar nessa segunda tranche aí. Né? Aí a gente está falando, por exemplo, de algum prédio de escritórios que tem assim uma vacância temporária, mas você acredita que depois de alguns problemas resolvidos ele pode realmente te dar um up, né? Te dar um retorno maior, mais robusto. Você pode colocar aí algum galpão que eventualmente tenha contratos mais frágeis, mas você entende que já foram quase todos revisionados e você acredita que aquilo ali tenha o seu valor, né? Então, aí vai sobrar ali uns 5, 10%. Esse 5, 10% aí eu acho que é onde você tem a manobra. Aí é onde você pode tentar aproveitar uma oportunidade, participar de um IPO, com uma estratégia um pouco mais agressiva. Você pode, talvez, tentar buscar um fundo de fundos que esteja altamente descontado. Você pode tentar pegar um fundo de papel que talvez esteja, por um momento, foi negociado muito abaixo do valor patrimonial e você montou uma posição maior. É onde você, aí sim, brinca, mas brinca com consciência. Por isso que eu falo que essa relação percentual que eu coloquei, ela tem a ver com não só o perfil do investidor, mas o conhecimento do investidor. Se você for muito básico, muito ainda iniciante, é só a primeira tranche ali. Você coloca 100% da sua carteira em fundos que já tem um histórico comprovado. Ponto. Ponto. Não tem que inventar. Puxa aí no seu site. Qual é esse fundo aqui que está pagando renda e nos últimos aí 3, 4 anos a renda foi no mínimo no mesmo patamar. Porque a gente passou por uma crise absurda. Ah, beleza, eu tenho esse. Pô, chegou lá em 15, 20, pronto, acabou a carteira, não tem o que inventar. É isso. Aí, à medida que... Porque eu falo assim, uma palavra que eu não gosto, né? A gente acaba tendo que falar, mas eu não gosto, é o tal do perfil. Eu não acredito em perfil, eu acredito em conhecimento. Né? Sim. Você vai encontrar pessoas que têm conhecimento. Aí o conhecimento é que dita a posição dela, que dita o suposto perfil. Então, tem gente que fala assim, não, o meu perfil é conservador. Uma ova, na verdade, ela não tem conhecimento nenhum e se diz conservador. Sim. Então, ele se esconde atrás de uma coisa que não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que a vantagem do fundo imobiliário é que você não vai ter investimentos, assim, mega arriscados, entendeu? Tem um aqui, outro ali, alguma coisa assim de um tipo de fundo um pouquinho diferente, que foge do tradicional, mas também não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças que você vai quebrar e vai ficar pobre por causa disso, né? Então, a vantagem do fundo imobiliário é essa, né? Até quando você erra, ele ainda te dá uma sobrevida, um retorno razoável, né? Então, é isso. Eu acho que o que eu mais gosto de frisar é que o nível de conhecimento é que vai ditando as suas alocações. E não precisa pressa, isso vai acontecer com o tempo, para alguns mais rápido, para outros mais lento. E quanto mais essas interações a gente tiver aqui, mais rápido é para as pessoas conseguirem evoluir com isso daí. Né? Informações valiosas aí, hein? Achei interessante essa questão de você, assim, no início é interessante você apostar em fundos imobiliários mais maduros, sei lá, no IFIX, por exemplo, né? E depois, quando você já estiver mais maduro, conhecendo mais o fundo imobiliário, você pode pensar em arriscar um pouco mais nesses outros 30%. Seria essa a ideia, né? Exatamente. Nesse 30% também você tem uma escala aí, né? Você tem uma tranche aí de fundos que você acha que possa ter uma vacância resolvida no curto prazo e tal, e sobra aí uma margem de manobra de 5, 10% para você tomar uma posição um pouco mais agressiva no IPO, ou talvez, como eu disse, comprar um fundo de fundos que esteja com desconto patrimonial e você acredita que esse desconto vai se resolver. Aí é onde entra, porque essa especulação, Carlos, ela tem um fundo de importância. Ela não é totalmente descartável, porque tem gente que é radicalmente contra isso, né?
E acaba virando assim um grande dogma, né? Não inventa isso. Tá? Eu acho que você tem que nadar no raso, né? Você tem que realmente ser muito prudente, mas tem uma hora que você tem que enfrentar umas ondas mais fortes, porque ela vai te amadurecer, ela vai te dar uma noção do mercado, até para te convencer se aquilo que você vivenciou valeu ou não. Porque eu já presenciei casos de que a pessoa quis tomar uma postura um pouco mais agressiva e falou assim, tá, cara, eu ganhei, mas eu ganhei um pouquinho mais, não valeu a pena. Deixa eu te explicar um raciocínio. Imagina que você tem lá 2%, 1%, 2% num fundo muito agressivo. Aí esse fundo vai lá e valoriza 50%. Poxa. Aí tá, você pega, putz, extraordinário, né? Uma coisa fantástica. Mas, na verdade, qual foi o impacto real daquilo ali no seu patrimônio? Foi muito pequeno. Sim. Aí a pessoa pega e fala assim, cara, honestamente, se eu for para ficar correndo risco, eu vou ter que correr vários riscos durante um mês ou durante um período e vou ter que correr riscos diversos. Aí a pessoa pega e fala, cara, não serve para mim. Eu entendi como é que é, eu vivenciei isso. É muito gostoso você comprar um fundo e ver ganhar lá 30%. Aí você vai ver, você comprou 1% da sua carteira, 2%. Você ganhou 30%, 1%, você não ganhou 0, você ganhou a renda do mês a mais. Foi o seu 13º. Tá, foi legal, foi bacana. Entendeu? Aí é onde que o cara tem que ter muita consciência de que, assim, aconteceu isso, mas não vai acontecer toda vez. Então, por isso que o investidor, quando ele tem muito mais maturidade, ele pode se dar o luxo de ficar um pouco mais concentrado a partir do momento que ele entender que é uma oportunidade, assim, extraordinária, entendeu? Aí sim ele pode se dar esse luxo. O meu medo, voltando aí na tua pergunta, é quando o investidor iniciante começa a querer dar um passo maior do que a perna. Né? Aí a chance de ter problema é maior, ter pane, né? O investidor iniciante tem que fugir da pane. Ele tem que voar tranquilo, sem inventar. Tem que ser aquele voo bem tranquilo. O problema é que ele quer inventar e aí o custo disso é muito caro. Né? Sim, sim. Você fala nos seus artigos lá do Wikipedia que, além da localização, a mão do gestor pesa muito na questão do fundo imobiliário. Você pode detalhar mais um pouco como você identifica que um gestor está fazendo um bom trabalho, o que é que ele tem que fazer para se mostrar que o fundo é resiliente? Então, a mão do gestor cada vez mais tem, a meu juízo, tendo mais importância, né? Porque quando tudo estava ótimo, Carlos, era fácil fazer gestão de fundo imobiliário, era fácil estruturar um fundo imobiliário, era fácil captar um monte de fundo dando rateio, né? A gente viu vários fundos aí que, olha o desenho, hein? O prédio nem estava pronto direito, ainda ia ficar pronto, depois de pronto não tinha locatário, aí depois do habite ia ter mais tipo 2 anos de 1 ano, 2 anos de renda mínima garantida, sem garantia nenhuma, na verdade, de locatários. Sim. E você colocava um fundo desse no mercado e ainda tinha rateio, né? Bom, era fácil ser gestor assim. Era fácil ser gestor assim. Aí quando veio essa crise, eu acho que em tudo na vida a gente acaba tendo que olhar por várias óticas, né? Por vários ângulos. E eu acredito que um ângulo que eu passei a observar com mais cautela é como que os gestores se comportaram na crise, né? E eu pude perceber nitidamente e comprovar que realmente qual foi o calcanhar de Aquiles? Os gestores tinham um viés muito financeiro e pouco imobiliário. E eles pagaram um preço altíssimo por isso, né? Altíssimo. Então eu quero crer que hoje a gente esteja com times, com equipes, com gestores que estão mais próximos do viés imobiliário, estão mais atentos às questões imobiliárias, né? Só que hoje a gente está se deparando com problemas diferentes que foram no passado, né? Então, sim. E uma ironia do destino está justamente no de escritórios, né? Coisa que no passado foi a bola da vez, ou seja, era uma mamata, né? Você lançar fundo de escritório. Hoje é justamente ao contrário, eles não dão conta de comprar uma laje mais. Se você observar, claro, simbolicamente o que eu estou dizendo, a Credit Suisse comprou aí uma lajezinha, mas um conjunto de 700 metros quadrados, né? O Banco Safra até comprou uma participação no empreendimento na Marginal Pinheiros, mas é muito pouco diante de tudo que a gente viu nos últimos 5 anos. Né?
Enquanto você tem fundos aí, por exemplo, de galpões, de shoppings que, poxa, está comprando, o HGLG, por exemplo, comprou 3 imóveis aí nos últimos 2, 3 meses, né? Comprou um da Air Liquid, comprou um da Tetra Pak, comprou um da Gerdau. Essa brincadeira toda aí foi praticamente 150 milhões de reais. E o mercado corporativo travado ainda, né? Então, como pano de fundo, você tem uma crise e aí, de repente, essa crise se dissipa, agora você tem um cenário extremamente promissor aí para os próximos 2, 3 anos e os problemas continuam sendo reais ainda, né? Então, eu acredito que a mão do gestor, ele faz diferença justamente nessa visão mais ampla do mercado de que tipo de produto faz sentido. No entanto, a gente percebeu que os times começaram a trazer especialistas. Então, você vai estruturar um fundo de shopping, você tentar trazer para o time pessoas que têm uma vivência, que já participaram de fusões, né, M&As, né, de aquisições, de empreendimentos dessa mesma natureza. Então, você traz para o time um perfil mais ancorado naquilo que precisa ser um fundo imobiliário, né? Então, isso é algo que eu percebi aí que tem mudado, né? Quando a gente olha, por exemplo, os fundos de papel, que tem cada vez mais aparecido aí no mercado, também uma ratificação de que toda essa minha leitura ela faz sentido, né? De que o perfil financeiro ainda continua sendo muito forte. Sim, Né? sim. Tanto é que são vários fundos de recebíveis vindo aí ao mercado, hoje mais um, né, lançando uma proposta aí, né, para aumentar também o patrimônio de maneira significativa, né, que é o fundo da Capitânia aí. Então, assim, o UBS também passando por, na semana passada, anunciando aí também que deve buscar mais uns 30 milhões. Então, o Quineia, índice de preço, buscando aí entre 600 e 800 milhões. Só aí eu falei quase R$1 bilhão. Sim, sim. Só de papel, de recebível. Então, assim, isso denota que nós temos ainda uma posição muito grande de financeiro. E para concluir, para não estender muito, a mão do gestor ele tem que ser sempre antecipando o movimento. Foi outra coisa que eu percebi que alguns deles aprenderam. Muitos deles esperavam ou se escondiam num contrato, esperavam o problema acontecer para depois ver como é que resolveria. Eles perceberam que antecipar um movimento é saudável. Você provocar uma revisional, você antecipar uma renovatória, você buscar fazer uma reforma preventiva, né? Então, a gente observa isso. Como que eu detecto? Relatórios e contato direto, né? Eu falo basicamente com pelo menos aí uns 3 gestores por semana, leio todos os relatórios, né? Como você sabe que já é o nosso trabalho fazer esse acompanhamento. Então, eu acredito que dá para identificar isso aí. Para o investidor comum é mais difícil, mas aí é onde entra o nosso trabalho. Né? Sim, sim. E educando, né? Principalmente. Sim. Deixa eu te perguntar, uma pergunta que é comum. É o momento para investir em fundo imobiliário? Eu acho que muita gente me faz essa pergunta. Por exemplo, está muito caro hoje, é melhor investir em outra coisa, esperar essa onda de preço alto baixar, coisa do tipo. Como é que você enxerga tudo isso? Tá, eu acho que o investidor, no geral, ele não deve se preocupar com a hora de investir ou não. Esse é o primeiro passo. Se ele se propõe a montar uma carteira de fundo imobiliário, possivelmente ele está pensando no alvo de 15, 20 anos. Então, hoje, está caro ou barato não vai fazer a menor diferença, porque a gente não vai saber como é que vai ser daqui para frente. E a compra mensal, e eu sou prova viva disso, a compra mensal, ela dilui muito esse risco de ter comprado caro, e, por outro lado, também te deixa meio triste, às vezes, porque você não comprou mais, né? É verdade. Então, você acaba sofrendo duplamente. Então, eu acho que não deve se preocupar com isso. Agora, você tem que tentar contextualizar. Então, por exemplo, a gente já percebeu nitidamente que existe uma forte relação entre fundo imobiliário e juros. Uhum. Se você esquece fundo imobiliário, se você acreditar que hoje nós estamos no piso de juros, mas que é possível a gente imaginar um aumento aí de 20%, 30% no ano que vem, até pela retomada da inflação, aí você não dá para fechar os olhos e achar que o fundo imobiliário vai ficar no mesmo valor. Né? Possivelmente a gente pode ter uma correção aí daqui até 2019. Né? Então, vamos de novo. Juros 6, 6,5, pensando ela voltando aí para 8, que não é nada de outro mundo, né? Um juro de 8%, numa inflação aí de 3,5, 4,
né? Então, isso vai refletir de alguma forma no preço das cotas, né? Mas a gente não tem essa certeza. Então, o que eu tenho cada vez mais dito para as pessoas? Parar de comprar não pode, porque parar de comprar você vai colocar num CDI alguma coisa aí que você vai render pouco também. Vou parar de comprar. Eu acho assim, o mercado sempre deu oportunidades. Então, o que você precisa é calibrar essa estratégia. O que é calibrar essa estratégia? Eu estava comprando fundos, né, que tem esse tipo de imóvel, eu estava comprando fundos que estavam descontados em relação ao valor patrimonial, eu estava comprando fundos que tinha ainda muito prazo de contrato pela frente, não sei. Cada um define as suas estratégias. Estava comprando shopping, né? Aí, quando você vê esse rebalanceamento, você percebe que as coisas não acontecem tão juntas assim. Então, sempre vão ter algumas oportunidades. E aí, onde entra... poxa, isso é importantíssimo que eu vou dizer. Onde entra esse trabalho que a gente faz? Porque, assim, eu falo que hoje eu me coloco na figura de um assinante da Suno, por exemplo. Cara, com uma hora e pouco por semana, o cara tem acesso a um radar, o radar que foi para o mercado ontem. A gente falou sobre 28 fundos imobiliários em tópicos, ou seja, imagina o nosso trabalho do lado de cá de ler 28 relatórios, sintetizar isso em, sei lá, 7 páginas, alguma coisa assim, né? Que você pegar para ler, você vai ler em 30, 40 minutos. Isso é uma aceleração tão importante, porque assim, ali naquele radar, a gente até tem um ditado, né, que é bacana de usar, né, para quem sabe ler um pingo é letra, ali naquele radar já vai ter muita informação indicando para onde estão essas maiores oportunidades e onde estão os problemas. Não está nitidamente, comprei esse, vendi esse, comprei esse, vendi esse, comprei esse, até porque não é a proposta da Suno fazer isso, né? Ali vai estar realmente um indicativo, uma leitura, um filmezinho, que já vai dar uma noção de como é que aquele fundo está caminhando, né? Então, vou dar um exemplo simples. Tem esse fundo que o yield está 7, exemplo simbólico. Só que vai ter revisionais em 50% dos contratos esse ano, e pela nossa avaliação aqui, ele está pagando abaixo da média de mercado. Mas precisa falar mais alguma coisa? Não. Entendeu? Então, assim, aí por isso que eu falo para você que eu sou contra aquele investidor que se propõe a não fazer nada. Porque é difícil, porque você não tem nem poder de argumentação, você não tem como estabelecer um diálogo mínimo, né? Não tem jeito. Afinal de contas, é o seu dinheiro, a sua aposentadoria, né? Eu até entendo a pessoa virar e falar assim, cara, eu não quero saber de novela, não me fala de novela que eu não entendo, não vejo nenhuma, né? Ver ou não ver uma novela não vai mudar a sua aposentadoria, não vai mudar seu futuro, né? Já outras pessoas podem falar, eu acabo vendo ali meia hora, 20 minutos, porque acaba distraindo, é a hora que eu fico ali com a minha esposa, bato um papo, tal. Ok. Então, eu falo que investimento tem essa mesma ideia, né? Você tem que olhar um pouquinho para o produto, justamente para você ir acompanhando isso, que chega uma hora que tudo fica tão natural. Quando as pessoas me perguntam sobre qualquer fundo aí, eu acabo respondendo de uma maneira natural. Por quê? Porque faz parte da minha vida, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso daí. Então, sempre terá uma oportunidade, sempre a gente vai conseguir enxergar no mercado uma possibilidade. Exemplo simples. Cara, você tem fundos de recebível imobiliário hoje que tem prêmios aí de 7, 7,5% acima da inflação. Poxa, uma pulverização de risco extraordinária e tal. E eles apanharam muito, né? Porque a inflação caiu bastante, então isso reflete no rendimento. O CDI saiu de 14 para 6, então isso reflete no rendimento, mas reflete no rendimento nominal, né? O rendimento real dos fundos de recebíveis estão altíssimos. Sim. Então, assim, percebe? Sempre vai ter uma oportunidade. Então, se você vê um negócio desse e fala assim, Baroni, então eu acho que é mais interessante eu fazer algum movimento nessa linha. Não estou dizendo para você comprar ou não comprar fundos de recebíveis, eu estou querendo mostrar que sempre vai ter alguma oportunidade. Nesses 10 anos meus, nunca aconteceu de eu chegar num mês e olhar para a carteira, olhar para as possibilidades e falar assim, meu Deus, não tem nenhum fundo para comprar, entendeu? Entendi. Nunca aconteceu e eu tenho convicção de que não vai acontecer nunca. Talvez eu vou ter que ter mais flexibilidade, que foi o que eu mudei muito nos últimos aí 2 anos, né? Eu passei a ter um pouco mais de flexibilidade. Então, antes eu era muito engessado naquelas posições que eu tinha e eu ficava mais preso a elas. Hoje eu fico um pouco mais flexível, assim, eu consigo
olhar o mercado mais como um todo. Eu olhava mais para a minha carteira, mas foi fruto do que aconteceu comigo no caminho para a Suno, né? Então, eu me afastei um pouco desses ambientes virtuais, tudo, e onde eu pude rever uma série de coisas, pude reestudar uma série de coisas, pude conversar com pessoas da área também, né? Eu achei muito importante conversar com alguns. Quando eu fui estudar fundo de recebível, fui conversar com quem estrutura um recebível, né? Entender como é que era o mecanismo, conversar com as pessoas da área de incorporação imobiliária para entender como é que as coisas se desenvolvem. Então, assim, e isso me fez muito bem, porque eu passei a ter uma visão mais holística, né? E aí depois veio a Suno, então eu falo que as coisas acontecem na vida da gente da maneira correta, às vezes. Então você tem que estar sempre atento, mas eu acho que tudo vem na hora certa, vem no momento correto, entendeu? E aí veio a Suno justamente com essa ideia da gente poder fazer essa cobertura do mercado. Eu acho que isso é tão bonito, né? Porque a gente praticamente varre o mercado de fundo imobiliário, né? Quem nos acompanha aí vê que a gente procura fazer esse trabalho lá junto com o Thiago, junto com os meninos lá que ajudam bastante também. Então eu sou um pesquisador, né? Então a gente pesquisa e vai passando e dali vai surgindo uma série de coisas que vai se desdobrando em produtos, etc. Então, enfim, eu acho que acaba que é um jogo que todo mundo ganha, né? Sim, sim. Então, assim, oportunidades sempre terão. Basta você buscar informações sobre fundo imobiliário que você vai achar essas oportunidades, né? E ter esse pouco de flexibilidade aí para ajustar a sua carteira, não é isso? Exatamente isso, sem tirar nem pôr, é exatamente isso. E, professor Baroni, como dicas finais aí, o que é que você recomendaria para o pessoal aí que nos acompanha? Eu acho, Carlos, que é fazer a tarefinha de casa. Eu, como professor, falo que em sala de aula é onde você tem o êxtase do processo de ensino-aprendizado. E isso que a Suno me propôs, isso que você está me pedindo, eu faço com o maior prazer, porque aqui eu me sinto em sala de aula, né? Apesar de estar em casa, que é um ambiente bem familiar, tudo, é como se eu estivesse numa sala de aula com um público gigantesco espalhado pelo país, né? A gente acaba fazendo e atingindo a vida das pessoas, sendo que a gente nem mesmo imagina, né? Então, assim, a dica que eu dou final para todo mundo que nos acompanha é que você procure fazer a tarefa de casa, assim como eu acho que acontece na vida real das pessoas. Sim, Né? sim. Você tem que aprender em sala de aula, você tem o êxtase ali na sala de aula, o ápice do conhecimento, onde você interage, pode perguntar, mas depois, quando a sala se fecha, a luz se apaga, você tem que pegar, dar uma lida, tem que pegar, estudar, aprender a fazer uma continha para entender o que é uma renda real, o que é como é que uma vacância impacta o resultado do seu fundo. Então, aí eu acho que é onde é a tarefa de casa. Então, a dica que eu dou é o seguinte: aprenda conosco, participe de tudo isso daqui, mas se você não fizer a tarefa de casa, você vai ficar muito dependente da gente. E uma coisa que eu não gosto é quando você começa a ter uma relação de dependência muito grande. Isso não é bom nem para mim e Não. nem para quem está do lado daí. Né? Você tem que ter, em nós aqui, uma referência, você tem que ter assim, um ponto de apoio, você tem que ter, às vezes, uma palavra de conforto, um entendimento melhor de alguma coisa que você não conseguia interpretar. Poxa, Baroni, no fundo tal saiu uma informação no relatório, o que isso quer dizer? Aí sim, mas não, Baroni, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu acho que não, sabe, Entendi. não é assim que as coisas devem se desenvolver. Então, a dica que eu dou é: use tudo isso para aprender, mas faça a tarefa de casa também, que aí o caminho é longo e perene, tá bom? Certo, certo. Então, Baroni, fala aí sobre suas lives e como é que a gente pode te achar. Fala um pouquinho aí. Quem não te Então, conhece ainda, né? para me achar, o único lugar que você não precisa nem tentar é rede social, né? Não tem nenhuma, né? Então, assim, eu não dou conta de mexer naquele negócio lá. Então, assim, eu não tenho nenhuma. Então, para me procurar é tudo pela Suno Research, né? Suno, S-U-N-O, Research, né? Que é pesquisa em inglês. Então, nós temos aí um site que tem várias informações gratuitas e depois ali a consequência acaba sendo uma assinatura até como prestígio ou reconhecimento do nosso trabalho, né? Sim, sim. Atendendo a pedidos aí, o pessoal pediu para segregar, né? Porque muita gente queria assinar só fundo imobiliário ou só ações, né? Então você tem um pacote premium ali que tem os dois, mas você também tem um pacote só de fundo imobiliário num valor praticamente simbólico, né? E esse produto e essa assinatura te dá acesso a um radar
onde a gente pega tudo que aconteceu na semana anterior e coloca e disponibiliza para as pessoas ali, sintetizando. Então, a gente lê todos os relatórios, tudo que acontece com o fundo e sintetiza ali em 5, 10 linhas para cada fundo, né? E temos também aí os relatórios que são publicados sempre nas quartas-feiras, aí sim mais profundo, com uma análise mais completa, e aí a gente envolve toda a equipe da Suno aí para fechar esse racional aí, né? O Thiago é o analista responsável, eu entro como um pesquisador aí de apoio, justamente para a gente conseguir levar aí sim um raio-x completo de um fundo, de um setor, enfim, além do acompanhamento das próprias carteiras da Suno, né, as carteiras recomendadas da Suno. Né. Gratuitamente nós temos uma seção chamada de Ficpedia, foi uma invenção do Thiago aí, brincando que eu era o Wikipedia de fundo imobiliário, aí ele inventou esse negócio de Ficpedia, aí acabou, eu gostei do nome, ficou bem bacana. Ficou muito bacana. Ficou legal, né? E a gente escreve sempre sobre algum tema que possa, na verdade, Carlos, eu falo que o Wikipedia, daqui a alguns anos, você vai imprimir tudo e vai fazer um livro dele, sabe? Onde cada artigozinho foi um conto. Cada Tudo valioso. Eu tenho um carinho tão grande, porque o Wikipedia é 100% Baroni mesmo ali. Eu sento para fazer. Então, por exemplo, eu pego assuntos, né? A gente está fazendo agora, vamos publicar agora na quinta-feira, o fim da trilogia sobre a diferença entre comprar imóvel e investir em fundo imobiliário, né? Então, assim, é uma base de conhecimento muito valiosa, né? Então, é o Wikipedia que normalmente sai na quinta-feira. E na própria quinta-feira à noite tem uma live, onde a gente ali bate um papo sobre fundos imobiliários, e eu tenho cada vez mais levando convidados, e você tá mais do que convidado aí, né? Estaremos lá. Para aparecer por lá, né? E a gente leva pessoas de mercado mesmo, players de mercado mesmo, pessoas que são influenciadores de mercado. Começamos aí a levar gestores, já tem um outro gestor confirmado agora para início de maio. Essa semana a gente também tem convidados especiais. Então, assim, e às vezes perguntas e respostas mesmo, a gente tira a dúvida do pessoal lá. A ideia não é ficar sugerindo compra ou venda, a ideia é justamente mostrar, né, fazer um raio-x ali da dúvida da pessoa e a decisão acabar ficando para ela, porque eu acredito que nesse formato a gente vai conseguir sempre agradar as pessoas como um todo, não vai ficar aquela ideia de competição, de que alguma coisa que acertou ou errou. Existe um mecanismo para isso, existe um momento para isso, e a live, quando o Thiago me pediu para fazer, eu falo, Thiago, tem que ser uma live com um cara de sala de aula, né? Tem que ser aquilo onde a gente senta, porque a sala de aula ela é mágica, né, Carlos? Porque ali você se entrega, e você ali não tem partido, você não tem cor, não tem raça, não tem nada. Ali você não está defendendo alguma coisa que você acredita. Ali você está para discutir as possibilidades, né? Você não pode tomar partido, porque se você toma partido numa sala de aula, ela se desvirtua completamente, né? Sim. Então, você pode até dar uma opinião, mas dá liberdade para as pessoas se expressarem. Por isso que a gente leva pessoas. A gente até pergunta, às vezes até fala, poxa, ele é seu concorrente? Eu nem sei se é meu concorrente, e eu não enxergo como concorrente ninguém, porque assim, eu falo que todo mundo que é de bem está numa camada diferente. Então, os fundos imobiliários, eles estão acima de tudo, e nós, aqui embaixo, somos pessoas que temos que fomentar isso daí, colocar para cima a indústria. Então, eu não enxergo a pessoa como concorrente, eu não enxergo a pessoa como algo que possa comprometer o trabalho, é justamente ao contrário. Por isso que na live o Thiago me deu carta branca para fazer o que eu quisesse. Ou seja, eu ter liberdade para levar qualquer pessoa, qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de opinião. E é muito curioso, é gostoso fazer isso, você levar ou discutir alguma coisa, por exemplo, de um fundo que talvez esteja numa carteira recomendada. Olha que coisa mais bonita isso. Eu falo assim, poxa, quem está do lado de lá, ele tem que saber olhar e valorizar isso, porque isso é lindo. Com certeza. Imagina, se o cara perguntou de um fundo, aí esse fundo está na carteira recomendada, então não posso falar nada, tem que ficar caladinho ou só falar bem. Não. A gente apresenta os dois lados, isso é bonito. Eu, como professor, eu vibro com isso, né? Isso me faz bem, porque essa independência, essa clareza, essa transparência, esse discernimento de procurar mostrar para as pessoas é o que eu acredito que valha para o longo prazo, né? E hoje, através de uma câmera dessa, você fala para milhares de pessoas, né?
Então, você influencia as pessoas, assim, né, de tomar suas decisões, você influencia a pessoa de acreditar que o juro composto existe, você influencia a pessoa de que preocupar com o futuro é importante, você influencia a pessoa de que ela tem que cuidar do patrimônio dela, porque ela é a pessoa mais adequada para isso, ela é a pessoa mais adequada, ninguém, né? Então, assim, eu acho que é o nosso papel, é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer e quero fazer cada vez mais e já fica aí o convite para você aparecer lá na nossa live também, para onde a gente bater papo sobre o fundo imobiliário também, tá bom? Sim, sim, estarei lá. Assim, nós tivemos uma verdadeira aula aí com o professor Baroni. Professor Baroni, assim, não tenho como te agradecer aí pela disposição do tempo. Acho que essas experiências aqui que a gente trocou, acho que são de grande importância. O pessoal vai aprender alguma coisa, com certeza, né? É claro, é isso aí. E assim, se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu vou pedir aí para você se inscrever no nosso canal, acompanhar também as lives aí da Suno, Rissas. E gostou do vídeo, pode deixar o like aí, deixa comentário que a gente vai respondendo aí. E professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Carlos. Parabéns pelo Funds Explorer aí e vida longa para o projeto, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, então. Um abraço, obrigado. Um abraço.